Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir, começando mais uma semana 42, e nós estamos no início, né, do Novo Testamento. Semana passada, a primeira semana, essa semana iniciamos a segunda semana e vamos seguir, né? A gente tem pela frente aí todo o mês de outubro, novembro e dezembro, finalizando então o Novo Testamento e a nossa leitura anual. Hoje nós vamos para João capítulo 5. João capítulo 5 nós vamos ler hoje. É um texto um pouco grande, né? Por isso que eles separam só um capítulo por dia. João capítulo 5. João capítulo 5, se vocês ouvirem barulho, é o pessoal na rua, né? Vendendo coisas, então sempre tem algum barulho. João capítulo 5 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. E Jesus lhe deu esta resposta: Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido.
Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, capítulo 5 de João, ele começa com a cura, né, do paralítico lá no tanque de Betesda, mas a continuidade é justamente esse confronto com os fariseus, né, com as autoridades ali, com os mestres da lei, com as pessoas que começam a interrogar Jesus a respeito dele estar fazendo milagres no sábado, dele estar operando maravilhas e de dizer que é o próprio Filho de Deus. O testemunho de Jesus era tão forte para aqueles homens que era difícil para eles aceitarem diante das circunstâncias que eles acreditavam que o Messias viria. Então era quase impossível para eles aceitar um homem com as características de Jesus, com tal humildade, nascido onde nasceu, a forma como tudo isso aconteceu, o próprio contexto histórico, né, com a opressão de Roma sobre todo Israel. Eles queriam, né, um libertador diferente. Eles queriam um Cristo diferente. Eles queriam um Messias diferente. Mas nós temos o nosso Deus que veio, encarnou e tem dado testemunho de si mesmo para nós. E o nosso Espírito testifica, né, com o Espírito Santo de Deus, de que nós também somos filhos de Deus. Nós cremos em Jesus, mesmo sem ter visto e sem ter ouvido ele pessoalmente. Mas a palavra entrou em nós e nós cremos naquele que o Pai enviou para nos salvar. Então, ele fala a respeito desse testemunho vivo dele, ele testemunhando de si mesmo, dizendo a respeito de João, do que João também testemunhou a seu respeito. E essa palavra, ela é viva e eficaz, e é nela que nós temos confiado. Amém? Então, essa segunda-feira eu queria que você aproveitasse aí para ver. Eu falo que esses textos do apóstolo João, tanto no Evangelho quanto nas suas cartas, eles são muito profundos. E nós podemos perder aqui horas estudando cada um desses textos e a gente vai tirar profundidades muito grandes, porque João ele tinha uma revelação da divindade de Cristo muito diferente de todos os outros apóstolos. Ele tinha essa revelação de Jesus como Filho de Deus. Tanto é que desde o primeiro versículo do Evangelho de João ele já fala que ele era o verbo, né? Essa revelação de que a própria palavra encarnou, João tinha ela, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima semana, e a gente vai seguir amanhã. Nós voltamos lá para Mateus, Marcos, Lucas e vamos seguindo durante toda a semana aí dentro dos evangelhos, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.